Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho. Estamos juntos mais uma vez para mais um devocional matinal. Uma palavra do coração de Deus diretamente para o seu coração. Hoje vamos trabalhar um pouquinho no texto das bem-aventuranças. É o início do Sermão do Monte, um dos maiores sermões que Jesus proferiu, que começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7. Mas a parte das bem-aventuranças encontra-se no capítulo 5 de Mateus, do versículo 1 até o versículo 12, que diz o seguinte: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vejo interessante que esse texto das bem-aventuranças, ou bem-aventurado, ou felizes os que, Jesus está dizendo que a felicidade ou as bem-aventuranças estão aí disponíveis para todos que praticarem alguma coisa. É a lei da causa e o efeito. Mas veja que para todos esses que praticarem um ato, no que diz respeito aqui às bem-aventuranças, tem uma promessa. E se você prestar atenção, isso que compete a cada um do ser humano, nesse texto das bem-aventuranças, estão atrelados ao que nós chamamos de caráter. Isso significa que santidade tem muito a ver com caráter. Não existe santidade sem caráter. A santidade está atrelada a um padrão de conduta, a um caráter irrepreensível diante do Senhor. E para todos esses atos de caráter, há uma promessa. Então veja que caráter é muito importante diante de Deus. E para aquele cidadão que preza, para aquela pessoa que preza por sua conduta, por seu caráter, há uma promessa. Então, por exemplo, lá, para os humildes, qual é a promessa? É o reino dos céus, versículo 3. Para os que choram, versículo 4, qual é a promessa? Serão consolados. Para os mansos, versículo 5, qual é a promessa? Herdarão a terra. Para os que têm fome e sede de justiça, versículo 6, qual é a promessa? Serão fartos. Para os misericordiosos, versículo 7, qual é a promessa? Alcançarão misericórdia. Para os limpos de coração, versículo 8, qual é a promessa? Verão a Deus. Para os pacificadores, versículo 9, qual é a promessa? Serão chamados filhos de Deus. Veja que coisa fantástica a construção desse ensino, desse sermão de Jesus. E eu volto a repetir, santidade está atrelada a caráter. E no exercício desse caráter, dessas normas de condutas e padrões, como Jesus esboça aqui, há uma promessa para cada um deles. Hoje nós vemos muitas pessoas reivindicando promessa de Deus, mas ao mesmo tempo não querem fazer a sua parte, não querem assumir um padrão de doutrina, de caráter, de santidade. Então não tem como reivindicar bênçãos se você não leva a sério o compromisso com Deus.
Deus deseja abençoar todos, mas as bênçãos deles estão disponíveis para aqueles que têm um compromisso com Ele. E Deus, nesse compromisso que é exigido de nós, zela e vela muito pelo nosso caráter. Você vai ver que lá no versículo 13 até o versículo 14, Jesus fala que nós, os cristãos, somos considerados sal da terra e luz do mundo. Veja, nós precisamos ser um diferencial e, ao mesmo tempo, um referencial para esse mundo. E para sermos um diferencial, um referencial, precisamos de uma norma de conduta irrepreensível, impecável. É o nosso caráter. As pessoas vão olhar para nós e precisam ver o caráter de Deus estampado nas nossas vidas. As pessoas olharão para nós e precisam ver santidade em nós. E santidade sem caráter não existe. Essa é a palavra de Deus para nós nesse dia de hoje. Pai bondoso, mais uma vez eu me dirijo a Ti nos méritos de Jesus, suplicando que Tu trabalhes no coração dos Teus servos. Estamos vivendo esse período de pandemia e mais do que nunca, Senhor, precisamos da Tua ajuda, da Tua direção. Estamos bombardeados todos os dias com notícias calamitosas e até mesmo com desencontro de informações. Já não sabemos mais em quem acreditar no que diz respeito aos homens. Mas confiamos em Ti, confiamos nas Tuas promessas. E sabemos que o Senhor guarda o Teu povo. Então, entra com providência na vida dos Teus servos. Supre cada uma das suas necessidades. E desperta, mobiliza eles para que levem a sério essa conduta, esse caráter impecável como é requerido na Tua palavra. Para que possam desfrutar das promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Esse é o meu pedido, a minha oração e o mesmo meu agradecimento em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu conto com você para acessar nosso canal do YouTube, fazer seu comentário, dar sua curtida e compartilhar com seus amigos e pedir para que faça o mesmo. Se inscreva e compartilhe. Deus te abençoe grandemente.